Oi pessoal, boa noite. Vamos bater um papo hoje bem legal, contando aí os segredos do Rescue Remedy, o famoso Rescue, que aliás é a essência floral, apesar de não ser uma essência, é uma fórmula, é a mais tomada no mundo, né, que mais consome, assim, estourado. É o floral mais conhecido e o floral mais consumido, o Rescue Remedy. Né? Isso é interessante, porque normalmente as pessoas têm a primeira impressão a respeito dos florais com o Rescue Remedy, até porque ele é bastante divulgado, né? Tem muita divulgação. E como tudo que tem muita divulgação, tem o efeito telefone, né? Aquela coisa lá de ir passando a informação de um para o outro, do outro para um, de outro, de outro, de outro, de outro. E isso acaba não mantendo a fidelidade dessa informação. A pessoa acaba, né, fazendo o quê? Opa, essa informação parece boa, mas não é. Obrigado aí, Josefa, por você estar aí com a gente, hein? Valeu. Então vamos começar contando um pouquinho sobre o Rescue, além dessa situação dele ser o floral mais conhecido. Hoje em dia, gente, tem vários produtores de florais de bar, tá? Vários produtores. Então, nem todos eles, aliás, eles não podem ter o nome de Rescue nessa fórmula, porque a fórmula é patenteada, tá? Tem uma patente do Bacenter e agora da Nelsons, que só eles podem usar o nome Rescue. E por falar em nome, eu acho que é de bom alvitre eu falar o meu nome, né? Nem todo mundo me conhece. Eu sempre esqueço que não é só minha mãe que assiste a live. Aí vamos lá. Olha, meu nome é Sérgio Rios Alves. Eu sou especialista em terapias naturais, sou expert em terapia floral de Bach, sou diretor do Instituto Avalon, Centro de Terapias Naturais, onde a gente desenvolve o trabalho lá, além da direção, também como terapeuta, como professor. A gente também sou coach, também tenho as atividades como escritor e divulgador das terapias naturais, especialmente os florais de Bach. Então o Instituto Avalon tem 34 anos de existência e nesse tempo todo a gente tem feito muitas consultas, né? Então tem uma experiência muito grande com o uso dos florais e também tem formado muitos e muitos terapeutas, né? Chegar e passa da casa dos 1.000, alguns milhares, acho que 5.000 mais ou menos, terapeutas florais que estão aí multiplicando, né, essa terapia que faz tão bem a tanta gente pelo mundo inteiro. Nós temos alunos espalhados pelo mundo inteiro aí, ex-alunos e atuais terapeutas espalhados pelo mundo inteiro aí, o que é muito gratificante. É um movimento inverso. Os florais saíram lá do país de Gales, né, escondidinhos, lá do interior da Inglaterra, né, o país de Gales que faz parte da Grã-Bretanha, e lá escondidinho, numa cidadezinha pequenininha, ele foi ganhando o mundo aos poucos, apesar de ter tido uma guerra no meio do caminho, né, a guerra mundial. Então as chances lógicas de o floral desaparecer eram muito grandes, mas quando a coisa tem que ser, e como o Bach disse que era um presente de Deus para a humanidade, acho que é isso mesmo, porque ele conseguiu chegar hoje espalhado pelo mundo inteiro. E nós somos o país que mais consome florais de Bach no mundo. Quem estava na frente alguns anos atrás era a Alemanha. E depois chegamos nós, os brasileiros, ganhando esse troféu aí de maiores consumidores de florais. Mas como eu estava falando, os florais foram desenvolvidos pelo Dr. Eduard Bach, né? Dr. Eduard Bach que criou os florais, e durante muitos anos só o Bacenter que produzia os florais de Bach. Só eles produziam de acordo com o método, o protocolo deixado pelo Dr. Bach. O Dr. Bach faleceu em 1936, então realmente de lá para cá
foram os seguidores dele, principalmente a Norwix e o Victor Bulling, é que mantiveram a maneira de fazer os florais do mesmo jeito, direitinho, né? Depois vieram os outros seguidores que mantêm até hoje. E hoje, na verdade, os florais do Bacenter são produzidos, engarrafados e distribuídos pelo Laboratório Nelson, que é um laboratório de homeopatia tradicionalíssimo na Inglaterra. Mas, além deles, hoje em dia já tem mais um monte de outros produtores. Um monte não, chega a mais ou menos 10 produtores. Obrigado aí, pessoal, que está chegando aí. Né? Mais ou menos 10 produtores. E o curioso é o seguinte, o Rescue Remedy, você vai ter a impressão que só existe um produtor do Rescue Remedy. Na verdade, só existe um produtor da fórmula do Rescue Remedy com o nome de Rescue Remedy. Os outros têm outros nomes, como, por exemplo, Cinco Essências, né, tem Salvador, etc. Tem vários outros nomes, mas faz o mesmo efeito, porque é a mesma fórmula. Né? E uma coisa curiosa também a respeito do Rescue Remedy é que é a única fórmula que o Dr. Bach deixou para a gente. Né? Foi a única fórmula. Tá? Eu chamo a atenção disso sempre, porque hoje em dia está uma mania de fórmulas para um monte de coisa, né? Fórmula para o dia que o time perdeu, fórmula para conseguir emprego, fórmula para... E não é assim que funciona, né, gente? Não é assim que funciona. O Bach deixou claro, muito claro mesmo, que cada vez que um paciente, um cliente volta para a avaliação, ele é um cliente novo. Tem que ser reavaliado novamente, porque como os florais tratam de aspectos comportamentais, emocionais e mentais, isso muda o tempo todo. Vai ter lá alguns pilares, algumas coisas que são mais características daquela pessoa, mas o estado de humor, como o Bach chamava, muda de um dia para o outro. Então sempre o terapeuta tem que estar reavaliando a pessoa como se ela estivesse chegando pela primeira vez, porque senão o terapeuta acaba cristalizando uma observação e com isso vai ficando cada vez mais longe da realidade da pessoa, tá? Olha, quem está chegando aí, se quiser, por favor, compartilhe a nossa live aí. Então, voltando aqui. Aí o que acontece? Fazer essas fórmulas prontas vai totalmente contra a doutrina do Dr. Bach, por essas coisas que eu acabei de falar, tá? Mas você pode me perguntar assim, poxa, mas você não pode ter fórmula? Como é que ele fez uma fórmula? Bom, primeiro porque ele que inventou o sistema, ele podia fazer o que ele quisesse, mas o mais importante é que ele fez para uma determinada situação, não para promover um estado de cura, como se faz uma terapia, em que você vai dando à pessoa a possibilidade de ir se transformando e chegando naquilo que ela pode ser de melhor. Tá? Então, é uma evolução. Por isso, não se faz uma consulta de florais de Bach, se faz terapia de florais de Bach. E a terapia é um processo terapêutico em que a pessoa vem várias vezes, né? No caso dos florais, é apenas uma vez por mês que ela tem que fazer essa avaliação, mas ela levando o floral, na prática ela está fazendo terapia diariamente. Cada vez que ela toma floral, e ele é tomado de 4 a 6 vezes por dia, essa pessoa está sendo submetida aos benefícios da terapia, tá? O que é muito legal, né? Coisas que o floral traz pra gente. É uma terapia absolutamente confortável, porque você pode fazer no consultório ou de casa, né, online, como a gente está conversando aqui agora, e você vai tendo os benefícios dessa terapia num crescendo diariamente, porque você está tomando os florais todos os dias, diferente de outras terapias, que você vai fazer lá uma sessão por semana, ou uma sessão a cada 15 dias, e só vai ter um salto significativo no dia que você retorna à terapia. Então, o floral realmente tem muitas vantagens, porque o Bach realmente se preocupou muito em fazer alguma coisa que fosse eficaz e, ao mesmo tempo, amigável, confortável. Ele achava que a pior coisa do mundo era tomar injeção
de fazer cirurgia. Ele fala, não, tem que ter outro jeito de ajudar as pessoas que não sejam apenas esses métodos mais cruéis, né? Embora, é claro, a gente tem que usar tudo que tem à disposição, né? Agora, a grande vantagem do floral é que você pode impedir que um procedimento mais grave venha acontecer porque a sua doença piorou. Então você pode prevenir doenças usando os florais de Bach, o que é muito legal, né? Que realmente ajuda bastante. O Bach tem a esperança de que todo mundo utilizasse os florais e levando em conta a simplicidade dele, né? Que ele costumava dizer o seguinte: o sistema tem que ser tão simples quanto eu ir até o quintal, pegar uma folha de alface e mastigar. Pronto. Era isso. E é isso mesmo que acaba conseguindo, né? Porque é simples mesmo, só você pegar as gotinhas lá, pingar 4 gotinhas na língua. Se você quiser pingar na língua, você pode pingar num copo d'água, você pode passar a essência no pulso, passar nos lábios, passar no coração, no chakra cardíaco, no chakra umbilical, pode usar em spray, tem várias formas. O mesmo acontece com o Rescue Remedy, que tem várias formas de ser utilizado, várias maneiras da gente utilizar o Rescue Remedy, o que, na verdade, facilita, né, você tanto ter acesso a ele quanto os benefícios que você pode ter com um determinado remédio. Mas reforçando aqui, pessoal, que eu acho muito importante mesmo. Olha, não se pode utilizar os florais de maneira irresponsável. Por quê? Porque se você tomar, por exemplo, um floral que não tem nada a ver com você, não vai fazer efeito nenhum. Aí você vai falar, tá vendo? Não faz efeito. Tá? O que é uma bobagem, né? O que é uma bobagem. Então, realmente, a gente tem que tomar aquela fórmula que faz efeito. Por isso que eu acho interessante, e entendo por quê, o Rescue é o floral mais utilizado no mundo. Por quê? Porque quando a pessoa vai tomar um Rescue, ela toma porque ela está precisando, ela está num momento de dificuldade. É uma coisa que você está, o Rescue é para emergência. Então, quando está acontecendo alguma coisa que é meio difícil, que é ruim, para você conseguir controlar. Você está sofrendo com aquilo, né? Então, se você está sofrendo e você toma o Rescue, você vai perceber o efeito que ele faz. E ele é tão interessante que quanto maior for o seu desequilíbrio, mais intensamente ele funciona. Então, é mais ou menos assim, se você está meio estressado, está meio nervosinho, tal, você vai ter que conversar com o chefe para pedir aumento, aí você toma o Rescue, você vai sentir que deu uma acalmadinha, deu uma serenizadazinha, você está um pouquinho mais tranquilo para aquela situação. Se você sofreu um acidente violento, uma coisa grave, você está num desespero total e toma o Rescue, você vai ver ele funcionar de um jeito muito intenso. Eu assisti isso muitas vezes no consultório, muitas vezes. Era uma pessoa que estava absolutamente louca, estava totalmente fora de controle, sofrendo muito, tendo uma crise de histeria realmente. Você dá o Rescue, em 5 minutos a pessoa está zen. É impressionante. Realmente foi o que mais me convenceu do poder dos florais, foi justamente o Rescue, porque eu via na hora, na frente ali, a pessoa não tinha de ir embora para tomar o floral em casa, era na hora ali. Então, em função de alguns eventos desse tipo, em que realmente a pessoa num estado de muito nervosismo, de descontrole, né, eu dava o Rescue e ela acalmava rapidamente, aí eu passei a colocar na minha mesa sempre um Rescue, né? E um Rescue em spray, que era mais fácil do que pôr as gotas, conforme o desequilíbrio da pessoa. E eu oriento todos os terapeutas formados com a gente lá a terem na sua mesinha lá um Rescue para ajudar a pessoa que está ali numa situação desequilibrada. Né? Quando a pessoa está muito desequilibrada, teve o caso da pessoa adormecer, assim, em questão de 5, 10 minutos, dormir na mesa, realmente dormir. Ou seja, ele realmente dá uma mudada, né, naquilo que está acontecendo na vida da pessoa. Tá? Então vocês prestem atenção nisso, olha. Claro, você pode tomar o Rescue do Bacenta, que na verdade é o da Nelsons, né? Mas pode tomar dos outros produtores também,
que ele vai funcionar do mesmo jeito, porque é a mesma fórmula. E todos esses produtores, eles produzem os florais de acordo com a orientação deixada pelo Dr. Bach. Existe na Inglaterra, inclusive, uma associação dos produtores de florais que dão um selo de qualidade para o floral, né, que a pessoa está produzindo, ver se ela está produzindo tudo certinho mesmo, do jeito que ela acha que precisa. Tá? Então, é por aí. Bom, como é que começou essa história do Rescue Remedy, né, que é um remédio de emergência? Na cara dizer o quê? Para uma emergência. Na minha opinião, daqui a pouco eu vou falar para vocês, o Rescue é uma materialização de uma oração. Aguardem, no próximo bloco não perca essa explicação. Mas é o seguinte, olha, como é que surgiu o Rescue? O Bach estava lá fazendo os floraizinhos dele, né, no começo que ele começou a fazer o sistema dele, e um dos lugares que ele mais gostava de ficar, ele adorava praia, adorava mar, e ele ficava em Crome, que é uma cidade costeira, muito legal. Ele encontrou inclusive alguns florais naquela região, e lá ele escreveu o livro. Ele gostava muito de praia, ele se sentia muito bem na praia, né? Ó, o pessoal que está chegando aí, obrigado, valeu aí. A Deise aí voltou, hein, Deise? Isso é bom. Então vamos lá, muito obrigado. Olha, ele estava lá na praia e ele estava num nível de sensibilidade muito alto mesmo. Ele começou a ter sonhos de coisas que iam acontecer, por exemplo, né? Ele chegou a avisar pescadores, porque ele gostava muito do mar, então ele chegava os pescadores lá com os barcos, ele ajudava a tirar os barcos do mar, ele ajudava o pessoal lá, que ele curtia muito aquele ambiente, né? Ele dizia até que ele tinha uma certa percepção do mar, ele gostaria de ter o melhor do mar, como os pescadores têm, que sabem até onde ir, a hora de jogar a rede, a hora de recolher, onde pegar. Ele fala que um pescador tem uma intuição muito desenvolvida, até porque ficar no mar o tempo todo está fortalecendo o emocional a um ponto de transmutação, né? Então, porque o mar, a água tem a ver simbolicamente com as nossas emoções, né? O que é muito legal. Então, ele estava um dia, né, desses dias que ele passeava pela praia, sempre de dia e de noite, ele ia dar uma volta pela praia. E ele pressentia quando ia ter algum acidente, alguma coisa mais grave, ele pressentia. E teve uma noite dessas que ele estava inquieto, achando que podia acontecer algum problema no mar, com os barcos. E ele estava passeando pelo mar. Quando ele viu realmente chegando ali o salvamento de um barco, que o pessoal ficou preso no mastro, que o barco estava afundando, mas foram salvos. Mas como estava frio nesse dia, eram dois homens, né? E um deles já estava quase em choque de hipotermia, estava muito mal mesmo. E o Bach estava com uma fórmula que ele estava testando fazia algum tempinho, que ele deu o nome de Rescue, que àquela altura era um pouco diferente, era menor a fórmula, eram só 3 florais, que era o Rock Rose, o Clements e o Impatience. Eram só esses 3 florais, que eu já vou explicar já para que eles servem. E ele foi até esse homem que estava mal mesmo, aí estavam carregando o homem, né, para a terra ali, e enquanto isso ele foi lá e passou um pouco do floral nos lábios, pegou umas gotinhas e espalhou no lábio desse homem. E questão de alguns minutos, o cara que estava quase morrendo voltou assim e pediu um cigarro. Quer dizer, realmente reagiu com vida. E tudo bem, deram o cigarro para ele, levar ele para o hospital. Aí o Bach viu o poder que tinha esse remedinho dele, que ele chamou de Rescue, na resgate dos seus florais. Na verdade, ele já tinha essa intenção de fazer um floral para servir como uma coisa emergencial, quando ele fez com o Rock Rose. Quando ele fez o floral da flor do Rock Rose, ele percebeu isso, até porque tradicionalmente os índios norte-americanos usam essa planta em casos de trauma, de choque, já usavam. Então já tinha um histórico ali sobre essa planta para esses casos. E ele começou a usar o Rock Rose para situações assim que a pessoa está em descontrole, está em histeria, está passando por uma situação muito grave, né? Então ele usou. Mas ele não estava satisfeito, faltava alguma coisa. Aí ele chegou no Clements e no Impatience. E mais tarde,
que até quando ele fez essas três, ele só tinha desenvolvido os florais pelo método solar. Porque os 38 florais são desenvolvidos em duas maneiras de produção. O método solar, que você pega a flor, coloca na tigela com água e deixa tomar o sol da manhã. E o outro método, que é o método de fervura, que você ferve a flor, e até com um pedacinho de caule, pode ter uma folhinha ou outra ali, ferve durante alguns minutos, desliga, deixa esfriar, e depois que esfria você vai fazer a tintura mãe. Você mistura metade daquela solução com brandy, com conhaque, com álcool, para ser conservante da água. A mesma coisa com os que são feitos pelo método solar. Que você pega aquela tigela com as flores, tomando sol, retira as flores, né? Coa direitinho, do mesmo jeito que você coa a outra também, e mistura a quantidade de água que tem ali com uma quantidade igual de conhaque. Aí você pode falar, poxa, então pode ser qualquer álcool de cereal, etc. Com esse efeito unicamente de conservar água, sim. Pode ser pinga, pode ser uísque, pode ser... Agora, o que me chamou a atenção quando eu descobri isso é que o bar estava na Inglaterra, né? E o pessoal lá toma muito uísque, mais do que conhaque. É mais acessível. Aí eu pensei, por que ele escolheu o conhaque? Aí fui ver, esse conhaque é um brandy. O brandy é um conhaque feito de uva. E esse conhaque feito de uva é envelhecido em tonéis de carvalho. Acontece que a uva, a flor da uva, é um dos florais, faz parte do sistema de florais. E a flor do carvalho também faz parte do sistema floral. Então, energeticamente, o conhaque tem muito mais afinidade, muito mais ressonância com o sistema de florais do que o uísque, por exemplo, ou o álcool de cereais. Então, vocês veem que realmente é bem interessante a gente perceber que, olha, tem uma coerência muito grande no sistema todo de florais de Bach. Mas ele usou durante alguns anos, 2 anos mais ou menos, esses florais, essa fórmula de 3 florais. Depois, quando ele desenvolveu os outros florais pela fervura, que foi a segunda leva de florais que ele desenvolveu, né, os 18 por fervura, aí ele utilizou mais 2 essências para completar a fórmula que existe até hoje do Rescue Remedy, que foi a fórmula do Sherry Plum, aliás, a essência Sherry Plum na fórmula do Rescue, e mais Star of Bethlehem. Então, quando ele completou assim, com 5 essências, o famoso Rescue Remedy, né? que é muito interessante, e é realmente de uma eficácia absurda. Tem um livro que fala sobre ele, em que o autor recolheu testemunho de uns 30 médicos, mais ou menos, psiquiatras, que utilizam o Rescue como primeiro tipo de ação para ajudar a pessoa que está num surto ali, que está começando. Então, é como se ele desse uma base para fazer o tratamento, que ele pode usar depois os remédios alopáticos, mas ele usa. E vários deles, nos seus relatos, dizem que em muitos casos só o floral resolve o problema, né? Que é muito interessante. Aí, só para vocês terem uma ideia, quem usa os florais é a família real da Inglaterra. Eles usam floral e homeopatia, e o médico da rainha, ele escreveu bastante a respeito dos florais, de como os florais são eficazes, como funciona, inclusive falou do Rescue Remedy, tá? Eu estou colocando essas coisas porque é muito comum a gente ouvir essa bobagem de que não é só aguinha, né? Gente, isso é de gente que não conhece os florais. É gente que não tem pensamento científico, tá? Tem condicionamento. Aí é diferente, né? Porque se você tiver a ferramenta errada, você não vai conseguir resolver o seu problema, né? Então, por que o pessoal fala que homeopatia, florais, é só aguinha? Não é aguinha. Não é só aguinha. Tem energia nessa água. Tem energia que a gente consegue provar, por exemplo, usando fotoquilha. Você tira uma fotoquilha de uma gota de florais, aparece uma energia colorida ali, maravilhosa.
E a fotoquilha é uma foto que você tira numa maquininha, faz uma descarga elétrica de 6.500 volts, né? E aí aparece esse campo de energia da água, da pessoa, você põe o dedo ali, né? Aparece a energia em volta de você também. E a gente tirou foto de todos os florais, e cada um tem uma foto diferente. E você tira de outro lote o mesmo floral, tem a mesma coloração. Por exemplo, a gente por prática, a gente vai para São Tomé das Letras fazer uma aula ao vivo ali de como colher a flor, ir lá pegar água, ir lá preparar o floral pelo método solar, pelo método de fervura. E depois que a gente prepara direitinho essas essências, que a gente faz lá 3, 4 essências, depende da época do ano, se tem as flores que a gente precisa, aí depois a gente tira a fotoquilha e compara com os florais que vêm da Inglaterra. É a mesma coisa, ou se não, pelo menos muito, muito próximo, assim, 90% ou mais, né? O que mostra que aquela água tem uma energia própria, diferente. E também uma terapeuta alemã, maravilhosa, a Mathilde Schaffer, ela tirou fotos também dos florais e passou as fotos fotoquilha, que tem as cores, ela passou no espectrômetro. Então deu para ver exatamente quais são as frequências que tem naquela foto. Ela tirou de vários lotes diferentes, não do mesmo vidrinho, de vários vidrinhos diferentes da mesma essência. E todos têm o mesmo padrão. Então realmente é difícil negar. E o pessoal fala muito também, floral é placebo. Olha, toma um Rescue numa hora que você está desesperado, que você vai ver que não é placebo, que ele funciona e funciona muito bem, né? Além disso, você dá para animais, você dá para plantas e ele funciona direitinho também. Então, não dá para você falar, sugestionei minha planta ali, ela foi positiva com relação aos florais. Não dá, né, gente? Tem umas coisas que, é claro que mexe com interesses outros, que a concorrência é brava, né? Não tenha dúvida. Mas, continuando aqui com o nosso amigo Rescue. O Bach dizia, e eu concordo com ele, que toda a família devia ter um vidro de Rescue em casa, porque ninguém sabe que hora vai acontecer uma emergência. Então, realmente é muito legal você ter um vidro de Rescue em casa. Para que ele serve, então? Olha, uma notícia ruim, você recebeu uma notícia terrível, né? Que é aquela que abala, o coração dispara, vem a boca, você toma o Rescue, 4 gotinhas, de 5 em 5 minutos. Em 3, 4 vezes que você toma, você já vai esquecendo de tomar. Já dá aquela aliviada, você já sente mais tranquilo. Então, por exemplo, quando, lamentavelmente faz parte da vida, mas a gente tem convidado para ir em algum enterro, dependendo da família, que eu conheço mais ou menos as pessoas, eu levo florais, eu levo o Rescue. E dou pro pessoal. Que aí dá uma acalmada geral, né? Ajuda muito mesmo. E eu posso usar tanto para pessoas, quanto para animais e para plantas, né? Posso usar na boa também, tá? Então, por exemplo, o seu cachorrinho está lá, aconteceu comigo. Eu tinha um Rottweiler que era uma graça de animal, mas ele tinha algumas situações que ele se invocava. E uma vez eu estava com ele no carro, na estrada, quando chegou no pedágio, ele resolveu que o rapaz que estava no pedágio ali não deveria existir. Então ele começou a pular, ficou no estado, e foi terrível aquilo lá. Eu tive que pagar rápido ele sair, e eu tinha o Rescue, eu sempre carrego o meu Rescue, ainda mais que eu estava viajando, e dei para ele. Olha, deu uns 5 minutinhos, o bichinho ficou calmíssimo. E aí eu aprendi, toda vez que eu ia viajar com ele, eu dava o Rescue antes, né? Quando a gente estava saindo, eu já dava o Rescue. E depois também, ele já conhecia o Rescue, ele gostava, porque o Rescue é muito útil quando, por exemplo, é fim de ano, jogo do Corinthians, do Palmeiras, vai estourando fogos para todo lado, os animais ficam muito incomodados com isso, né? Então você dá um Rescue, no caso, ele tinha mania de querer morder a cânula, e aí eu falei, vou usar em spray. Foi ótimo, spray para bichinho é ótimo. Então eu usava o spray com ele, e tudo bem. E depois ele vinha pedir. Quando começava a ter uns barulhos estranhos, ele já vinha com aquela carinha assim, né? Cadê meu floral? Porque era só pegar o floral, ele ficava quietinho, deixava espargir, né? E ficava bem mesmo. Então, funciona muito bem, né? Eu tenho vários veterinários que fizeram cursos de florais e usam em suas clínicas, né? O bichinho chega lá meio
desconfiado, com medo, meio incomodado, dá um sprayzinho de rescue que eles dão uma acalmadinha boa. Na hora a coisa fica mais tranquila. O que é muito legal, né? Mas vale para pessoas também. Tá? E eu posso usar o rescue, inclusive, para ambiente. Posso usar no ambiente. Por exemplo, se você vai ter uma reunião no outro dia, né, que vai ser meio pesada para você, o pessoal vai querer seu fígado, né, ali com um pouquinho de cebola e tal. Então você chega nessa sala antes da reunião e esparge um rescue ali. O pessoal vai ficar mais zen, mais tranquilo. Outro pessoal que usa muito, que fez o curso, que é terapeuta e usa, e depois clientes que também foram aprendendo estão usando, em sala de aula muito conturbada, aquele pessoalzinho muito bagunceiro, você joga um sprayzinho lá, fica todo mundo mais tranquilo, ajuda bastante, bastante mesmo. Né? Então, essas situações que são comuns no dia a dia, eles servem muito. Outra categoria que usa muito o rescue com um monte de situações positivas, os odontólogos, dentistas. Dentista chega e usa o rescue até antes da pessoa. Se é alguém que já conhece, já está fazendo tratamento, pode até dar uma espargida, pôr uma gotinha na pessoa que ela aceita, porque fica muito mais fácil pegar anestesia, a pessoa relaxar, fica muito mais fácil mesmo, é muito mais tranquilo. E se é uma pessoa que você prefere que ela não saiba, você pode espargir na cadeira ali um pouco antes da pessoa entrar, vai fazer efeito do mesmo jeito, que está em suspensão. O floral entra em ressonância, então ele fica em suspensão no ambiente ali se você espargir. Então todo mundo se beneficia. Então você pode usar em muitas situações. Se você quer fazer alguma pergunta, gente, pode perguntar, tá? Não tem problema nenhum, não. A gente tenta responder tudo que a gente sabe, né? Vai ser pouco tempo, mas a gente tenta passar para vocês. Então, se está ficando claro, ótimo, né? Mas se não, você tem alguma dúvida, pode perguntar, pode falar aí. Bom, outra situação que a gente pode usar o rescue, além de situações como um acidente, né, bater o carro, qualquer coisa assim, usa que é legal. Mas tá um cara com uma fratura exposta, tá doendo demais, dá o rescue porque ele vai conseguir esperar socorro. Isso já vi também, já assisti isso também, é impressionante como uma pessoa acalma. Não é que ela sara, para de doer, mas ela entra num estado de serenidade, né? O que é muito legal. Aliás, muito da propaganda do rescue vende o rescue como um calmante. E calmante a gente sabe o que é, né? O calmante é aquele negócio que, como dizia o Dr. Guido Palomba, é uma camisa de força química, né? Claro, você toma, vai te segurar, você vai dar uma segurada, mas não necessariamente ele não vai te tranquilizar de fato. O efeito do rescue é te levar a um estado de serenidade. De serenidade, não de calmante, de ficar bobão lá, né? Tá acontecendo um negócio. Ao contrário, você fica mais atento, você entende muito bem o que está acontecendo, você percebe que aquilo vai ter um roteiro que você vai ter que acompanhar, mas você não entra em desespero. E só isso, em termos energéticos, gente, é maravilhoso para você reagir a uma situação difícil de maneira positiva. É essa a intenção do rescue, que você reaja de maneira positiva a uma situação extremamente negativa. Não é legal isso? Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, que outras situações. Assim, além das situações de impacto, de coisa, também você pode fazer de forma preventiva. Você vai apresentar um TCC, você vai numa entrevista de emprego, você vai numa... como é que chama aquilo lá, quando você vai no juiz lá, né? Qualquer situação difícil, que você fica nervoso, vai conhecer o pai da namorada, vai conhecer a mãe do namorado. Nessas situações, toma o rescue antes. Toma o rescue, você vai ficar zen. Vai ficar tranquilo. Não é assim, você não vai ficar bobo. Você vai ficar consciente dos perigos, das coisas, etc. Tal, mas está tranquilo. Eu já conheci, já atendi pessoas que para apresentar o TCC, aliás, a tese de mestrado, tomou tanto calmante que não conseguiu falar. Então não resolveu o problema, ele criou outro. E aí com o floral,
Aí é claro que a pessoa vai estar tranquila. E o Rescue não é uma fórmula de tratamento, que essa é outra coisa que o pessoal fala muito. Pergunto na consulta, você já tomou floral alguma vez? Eu faço terapia floral há 3 anos. Beleza, tá legal, né? E o que aconteceu que você está querendo fazer comigo? Seu terapeuta mudou de país, o que houve aí, né? Eu tomo Rescue há 3 anos. Opa, você não está fazendo terapia. Você está tomando o Rescue. O Rescue vai te dar uma tranquilidade, mas não vai resolver os seus problemas de base. Eles vão continuar lá. Podem te incomodar menos, mas estão crescendo. Estão lá se desenvolvendo. Então é importante separar, gente. Rescue não é terapia. Rescue é um remédio para emergência. E esse negócio de remédio, aqui no Brasil não pode falar remédio, né? Tá? Na Inglaterra pode, o nome é remédio, que o nome é esse, remédio de emergência, remédio para resgate. Então aqui a gente fala floral de emergência, tá? Floral de emergência, que é aquele que você vai usar para situações de dificuldade. E você pode fazer então de forma preventiva, tá? Você vai enfrentar uma situação difícil, você toma o Rescue, você vai ficar mais tranquilo. Mas vai ter lá o vestibular, toma o Rescue, você vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais sossegado, vai ser melhor para você, tá? Então, o que é muito bom. Agora, o que tem nessa fórmula? Vamos ver. Vamos analisar a fórmula. Olha, os florais que compõem a fórmula são o Rock Rose. O Rock Rose é um floral que a gente usa para pânico, para um medo intenso. Que tem outro floral para medos comuns, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo disso, daquilo, aí é um Mimulus. Mas o floral Rock Rose é para pânico. Tá? Então, um medo muito intenso. Pânico. Então, numa situação de emergência, uma das coisas que acontece com uma pessoa é um medo desmedido, né? Você bateu o carro, fratura exposta, você está vendo ali, ou você está sofrendo um assalto, ou alguma coisa que seja muito intensa, teve uma notícia ruim, perdeu o emprego, de repente ligaram, você perdeu o emprego, né? Morreu alguém querido. Então, o Rock Rose vai impedir que você entre num desespero por medo da situação. E agora? O que eu faço? Tá? O outro floral importante é o Impatience. O Impatience é para aquela pessoa que é normalmente irritada, né, impaciente, que tem que ser tudo rápido, e passar por uma situação desagradável para ela é desesperador. Porque quando está acontecendo uma coisa ruim, cada segundo é 1h30, né? Enquanto quando você está fazendo uma coisa gostosa, cada 1h30 é um segundo. Então, ele te dá essa serenidade de aceitar o que está acontecendo ali, entender o que está acontecendo. Aí, para entender melhor, ele ainda te dá o Clematis, que é o floral dessa forma. O Clematis mantém você no foco. Fica atento. Atento mesmo, a ponto de você não desmaiar, por exemplo. Tá? Você não desmaia. Você fica ali. E isso é muito importante. Imagina, bateu o carro, você foi jogado para fora do carro, e aí quando você percebe que o carro está, você desmaia no meio da estrada e passa o caminhão por cima. Então é importante você estar atento, em foco, quando está acontecendo uma coisa ruim. Você tem que entender o que está acontecendo para você poder tomar decisões mais favoráveis a você. Depois tem um outro floral que ajuda nessa mesma linha, que é o Cherry Plum. O Cherry Plum impede que você perca a cabeça, que você entre em histeria, que você perca o controle, que você faça bobagem, né? Bateu o carro foi lá para o meio do mato e você sai correndo com a mão na cabeça e vai para o meio da estrada. Então ele também te ajuda nisso, para você não perder o controle. Olha que interessante. E por último, o Star of Bethlehem, que é o floral para você não ficar traumatizado com aquela situação, e nem traumas que você tenha possa deixar aquela situação mais grave, mais intensa. Bloqueia os traumas. Tá? Então, realmente é para situações de emergência. É uma fórmula em que todo mundo que estiver passando por uma situação de emergência vai ser beneficiado. Porque é comum ter o medo, é comum não entender o que está acontecendo, é comum você não querer esperar, né, não ter serenidade para esperar. E por isso que eu chamo essa fórmula de florais como uma materialização da oração de São Francisco, da serenidade.
Tem duas orações, né? Tem a de São Francisco, que é mais curtinha, e tem a outra de um americano, um teólogo americano mais famoso, né? Que aí ele estendeu, o pessoal usa até nos alcoólatras anônimos, etc. Né? Mas vou falar do floral da oração do São Francisco. Então é o seguinte, vocês devem conhecer, né? O que a gente pede naquela oração? Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. E que essa força? Eu tenho que ter coragem para ir enfrentar o que está acontecendo, não é? Aí, Rock Rose. E aí você pede mais o quê? Eu quero resignação, eu quero aceitar o que não pode ser mudado. Olha aí, o impatience. Né? Você vai aceitar, vai esperar, não tem o que fazer. Olha, socorro está vindo, você vai ter que esperar, não adianta entrar em desespero. Você não vai piorar a sua situação com isso. Porque na hora que a gente está em desespero, todo o nosso metabolismo fica atrapalhado. Você se prejudica muito, fica a mente atrapalhada, a emoção atrapalhada, a energia atrapalhada, e o corpo vai se atrapalhando também. Então é muito importante que a gente mantenha essa serenidade. E por último, essa oraçãozinha pede o quê? Sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E como é que você ganha sabedoria? Quando você está no foco, quando você tem controle da sua mente. O Clemens e o Sherry Plan. Então, essa forma do Bach, e o Bach era um cara que conhecia bastante, né? Era um homem muito espiritualista, então realmente eu conhecia. Eu não sei se ele pensou nessa oração, tá? Não sei. Eu vou até perguntar para ele no podcast que a gente tem a partir do dia 27, que é as conversas com o Dr. Bach, né? Nós vamos conversar com ele, eu vou fazer perguntas e ele vai responder. Eu vou fazer essa pergunta para ele, né? Para saber se é possível ou não ele ter pensado nessa oração, mas que ela é a materialização em florais, a fórmula do Rescue é essa oração da serenidade. E é importante, né, porque as pessoas confundem mesmo calma com serenidade. Serenidade é diferente, serenidade tem a ver com a aceitação das coisas, em você manter uma atitude realista e positiva das coisas. Você está sereno, está acontecendo coisa, não está tudo uma maravilha. E nessa situação que não está tudo uma maravilha, você é capaz de manter a tranquilidade, de manter o controle sobre você, de ter a sabedoria, a coragem, né? E a paciência de esperar as coisas se equilibrarem. Não é bonitinho isso? O Bach, quanto mais eu estudo, mais eu fico impressionado com a sabedoria dele, que é realmente impressionante. E aí, como é que você toma o floral, então? O Rescue, olha, você pode tomar o floral de várias formas, né? Primeiro, ele é apresentado pelos produtores de florais como se fosse um vidrinho só, uma essência só. Mistura 5 ali, é uma essência só. Então, é um vidrinho que vem e você tira ali as duas essências, que normalmente a gente tira 2 gotas de cada essência para fazer a fórmula que a pessoa vai tomar. Então, tem o que vem do produtor, chama estoque. É um vidrinho de 10 ml, de 20 ou 30 ml, em que você tira 2 gotinhas e coloca naquele vidrinho de 30 ml que a pessoa vai tomar. O Rescue é o único que a gente não tira 2 gotas, tira 4. Tira 4 gotas, né, para fazer a fórmula que a pessoa vai tomar do Rescue. Tá? Então eu posso usar o Rescue assim, nessas gotinhas. Se é uma situação que aconteceu agora de emergência, posso tomar 4 gotinhas de 5 em 5 minutos. Se é uma situação que vai acontecer amanhã, eu tomo de 2 em 2 horas, ou de 4 em 4. Eu estou um pouco apreensivo, eu tomo de 4 em 4, tá bom. Agora, se eu estou muito apreensivo, aí eu posso tomar de 2 em 2 horas, até de hora em hora. É maravilhoso tomar antes de uma cirurgia. É maravilhoso você tomar antes de um dentista. Nem todo dentista conhece floral, né? Embora tenha tido muitos alunos. Então, infelizmente, a maioria ainda não tem. Mas, embora os florais de Bach são reconhecidos pelo Conselho de Odontologia como especialidade para os dentistas. Então, o dentista que estiver me ouvindo aí, vem fazer o curso floral que você vai gostar. Mas, continuando. Então, você pode usar dessa forma, mas pode usar também spray, como eu falei. Você pode colocar num copo com água, você coloca 2 gotinhas ali e vai tomando de golinho.
Você vai tomando aos poucos, de golinho, tá? Você pode também colocar no banho. Enche tua banheira de água e pinga ali de 4 a 8 gotinhas ali, espera um pouquinho e vai tomar um banho, ou no seu furô. Você pode usar assim. Você pode usar na forma de compressa também, né? Então, molha ali uma água, pega aquela água do copo lá que você pingou 2 gotinhas e depois põe numa compressa, num paninho ali e coloca no lugar que está te incomodando. E também pode na forma de creme. Existe o creme de Bar. O creme de Bar não foi o Bar que fez, foi a Norwix, que foi a continuadora do trabalho dele. E o creme de Bar basicamente são o Rescue e mais o Crab Apple, que é um outro floral, e é ótimo para problemas de pele, de todo tipo, desde uma dermatitezinha até escala de decúbito. Pode utilizar que ele funciona, picada de inseto, queimadura, tira a mancha da pele. Alguns terapeutas fazem que na pele é maravilhoso, né, que começa a fazer rejuvenescer as pessoas. Eu não sei. Também não vou contar meu segredo de beleza aqui, mas é importante que você saiba que tem o Rescue, é muito legal. Quem tem alergia com insetos, etc., usa, passa na hora, acabou, vai embora. E qualquer tipo de problema de pele, dermatite, dermatose, psoríase, qualquer coisa que você pode utilizar que vai te ajudar. E é basicamente o Rescue com mais uma essênciazinha. E quem desenvolveu foi a Norwix, que trabalhou na UBA, faleceu em 36, ela faleceu em 78. Então ela ficou muito tempo treinando pessoas e atendendo pessoas e testando os florais. Tá ok? Tá aqui? O que mais que eu tenho para falar para vocês sobre isso? Deixa eu ver. Bom, qualquer situação de estresse que você esteja, né? Pensa nele, porque ele vai te ajudar. Deixa eu ver que a minha equipe aqui está tentando me passar uma informação e eu não estou conseguindo. Ah, sim. Vou ter que calar a boca, tá? Entendi. Mas olha, eu tenho que fazer umas divulgações aqui, olha. Tem uma live. Quando é a próxima live agora? Dia 28. Dia 28. A sua, né? A minha, eu tenho outra live minha no dia 28, né? Tá na próxima quinta-feira. Que aí eu vou falar sobre as principais vantagens e desafios da profissão de terapeuta floral, tá? Como é que é isso, tá? No dia 27, portanto, antes, começa o podcast do Dr. Bar. Se vocês quiserem, tem uma amostra, né, do podcast no nosso site, você pode ver lá, mas a gente vai começar, então, 2 vezes por semana, de quarta e segunda, nós vamos ter as conversas com o Dr. Bar, onde eu vou fazer perguntas para ele e ele vai responder, tá? E temos o nosso curso de florais. Se você quer ser um terapeuta floral e aprender não só sobre o Rescue, que é maravilhoso, mas aí você tem mais 38 essências para fazer a festa e ajudar muitas pessoas com os florais. Esse curso começa no dia 14 de dezembro e está uma oportunidade única. Até o dia da Black Friday tem um desconto maravilhoso de 20%, 20%, né? 20%, tá? E tem mais, olha, alguns bônus, como 4 e-books. O curso fica vitalício para quem fizer até dia 29. O curso é vitalício, você vai poder reassistir, assistir de novo mais uma vez. Vai ter uma consulta gratuita de florais de bar. Vai ter também mentoria dos florais de bar. Tá? Eu comecei a atender, embora a gente tenha um estágio supervisionado. Mas acabou o estágio e você está precisando de uma coisa específica, você já fez o curso faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, você quer uma mentoria. Legal, a gente pode te ajudar a ser um bom profissional também, tá? É isso? Tem mais? O que tem? Ah, sim, tem mais live, gente. Tem uma live com a Célia e com a Lisandra, que é terapeuta, no dia 23, às 15 horas. Tá? E outra live com a Célia e com, como é que ela chama? Adriana Souza, que é terapeuta também, né? A Adriana Souza, que é terapeuta, vocês devem conhecer, terapeuta floral, no dia 23 às 11 horas. Então, primeiro é a Adriana às 11 horas e depois a Lisandra às 15 horas, tá? No mesmo dia, uma entrevista para eles contarem como é que é a vida de terapeuta, como é que é isso, se vale a pena, se não vale a pena, né? Então, olha, como dizia... Tá. Bom, mas vamos lá. Eu tenho que parar isso, que eu fico me pressionando aqui para ficar quieto aí. Eu sempre quero falar mais alguma coisa. Então é meio complicado, né?
Deixa eu ver. O que mais eu posso falar para vocês sobre o Rescue? Eu acho que, olha, aquilo lá que o Bob falou, é bom você ter em casa sempre um Rescue, você nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa. Então, se tiver uma bolsinha dessas que protege do calor, né, térmica, aí você coloca o seu floral no carro, tá? Põe lá. E eu aconselho até em spray até, tá? Porque às vezes fica mais difícil, pessoa gota, embora você pode jogar gotinha em qualquer lugar do corpo da pessoa que ele vai funcionar. Aí está em spray, joga perto e tudo bem. Para beber, sim, uma coisa legal, eu falei de beber, lembrei. O creme de bar, como faz muito bem para a pele, etc., para estrias é maravilhoso, para mulheres grávidas é maravilhoso, porque vai passando o floralzinho de bar na barriguinha, além de não ter estrias, ela e o bebê vão estar sempre serenos. Passa uma vez por dia ali, que vai ter uma gravidez com muita serenidade, o que é muito legal, né? Que é muito bom mesmo. Mas então você pode usar o floral em spray para bebês, né? Para animais e para plantas. Minha planta, eu mudei de lugar, ela não está gostando. Dá o Rescue para ela, pode ser que seja isso. Ela fica bem. Começou de repente, depois que aquela vizinha elogiou a minha planta, ela começou a amarelar as folhas. Dá um sprayzinho de Rescue lá, que ela vai ficar bem. Embora tenham outras essências que a gente usa para plantas também, assim como para animais, assim como para pessoas, assim como para o ambiente. Mas o básico que você pode usar na aromaterapia, mas vai interromper um processo de desequilíbrio que esteja ali acontecendo para pessoas, para animais, para plantas e para o ambiente, você pode usar o famoso Rescue Remedy, que nem sempre é chamado de Rescue Remedy. Vai depender do produtor, vai ter um nome lá, mas é o floral de emergência, tá? O floral de emergência. O que mais que eu tenho para dizer para você? Já dei todos os recados. Eu tenho mais 5 minutos. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tenho 5 minutos. Você quer perguntar alguma coisa sobre o Rescue, ou sobre qualquer coisa, sobre florais, sobre o curso, sobre as lives? A Sandra é aluna da Adriana. A Sandra é aluna da... que eu não conhecia. Tá, legal. Aluna da Adriana, que a Adriana tem as alunas dela também lá, né? E faz um excelente serviço de divulgação dos florais, informação aí, né? Ajudando o pessoal aí. Obrigado. Você está aí com a gente também. Ninguém tem dúvida, gente? Ou eu explico muito bem, ou vocês não entenderam nada. Mas tudo bem. Muito obrigado, então, por vocês estarem aqui com a gente, né, em mais essa live. A gente vai deixar isso para as pessoas verem depois, se quiser. Legal. Então, e vai estar no site depois. Vai estar no site depois também, se vocês quiserem ver. É bom rever, né? Porque você fala, como é que toma o Rescue mesmo? Como é que é aquilo lá? Então, é legal para vocês conhecerem, né, mais os florais de Bach, porque vamos de lembrar, né, os florais de Bach são recomendados pela Organização Mundial da Saúde, tá? E também pelo SUS, né? O nosso SUS, aqui o Ministério da Saúde, recomenda que todo mundo que usa o SUS tenha acesso às terapias integrativas, né, chamada PICS, e entre elas os florais de Bach. Então, você vai até o seu posto de saúde e fala, eu quero florais. Se ele falar que não tem, você fala, mas eu quero, é um direito. E aí eles têm que dar um jeito de arrumar esse floral para você, normalmente contratando um terapeuta ou fazendo uma joint venture, que é o mais comum entre eles, e te dar o endereço de um terapeuta próximo para você ir. Tá? Então, vocês podem compartilhar essa live. Sim, vocês podem compartilhar a live, tá? Tá aqui a vozinha falando. Compartilhem a live, quanto mais gente souber dos florais, melhor para toda a humanidade. Vocês imaginam a humanidade como está agora, com 2 grandes guerras acontecendo, né? Com uma mudança no poder aí, né, nos Estados Unidos, uma possibilidade de mudança da ordem mundial aí, a gente corre riscos mesmo, né? Então é interessante que toda a humanidade tome um floralzinho para dar uma serenizada, né? Que é muito bom. Nada melhor do que serenizar. Então você, minha amiga, meu amigo, que está acostumado quando chega em casa, cansado, estressado, tomar 1 whisky, 2 whisky, 3 whisky, toma um Rescue, pronto. Né? Tem um pouquinho de conhaque ali, mas você nem vai perceber porque é só 30% do vidro que é conhaque, o resto é água e floral. Tá bom? Então é isso aí, gente. Muito, muito obrigado. E a gente se vê na próxima live, que eu vou explicar então as vantagens e desvantagens de você ser um terapeuta. Vai ficar surpreso com as informações que você vai obter aí. Tá ok?
Gente, brigadão mesmo. Valeu. Gratidão do fundo do meu coração. E um grande beijo no coração de todos vocês aí. Tá? Obrigado.